No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, o senhor José Carlos Moreira faleceu aos 85 anos, na cidade de Nova Aurora, em Minas Gerais. Um médico, um cidadão, um pai, um amigo que tocava violão na tarde suave das terras de Pedra Branca. Ele nasceu no início da década de 1930, no bairro do Lameiro, em Belo Horizonte. Era o quarto filho do casal Maria e João Moreira, uma família humilde que se sustentava com a venda de frutas e verduras no mercado da capital mineira. A infância de José Carlos foi marcada pela amizade com os vendedores e clientes do mercadinho, onde aprendeu desde cedo o valor da solidariedade e do trabalho. Em 1952, ele se matriculou na Faculdade de Medicina de Belo Horizonte, onde se destacou por sua dedicação e empatia com os colegas. Após concluir o curso em 1960, foi contratado pelo Serviço de Atenção Médica do Exército, onde trabalhou durante quase 30 anos. Na terra natal, ele abriu seu consultório no bairro do Lameiro, onde atendeu centenas de famílias pobres que não tinham acesso à saúde pública ou privada. Era uma figura emblemática na comunidade, sempre pronto para lisonjar uma criança, consolar uma mãe preocupada ou ensinar um menino a tocar violão nas tardes de verão. Em 1985, José Carlos recebeu o título de cidadão honorário da cidade de Belo Horizonte por sua contribuição à saúde pública e à comunidade. Ele também foi *Star da Ordem Médica Mineira por mais de 2 décadas e fundador do Centro de Atendimento Médico Integrado, CAMI, que ajudou milhares de famílias em situação de risco na região mineira. Mas além do trabalho, José Carlos era um amante da natureza. Ele tinha uma pequena fazenda em Nova Aurora, onde cultivava uvas e abria mão para a apicultura. Era comum ver o senhor Moreira na tarde suave do final de semana, sentado em uma cadeira velha ao lado da vitrola, tocando violão e cantando canções de sua juventude. Ele perdeu sua querida esposa, Maria, em 2004, após mais de 40 anos de casamento. Mas o amor por ela continuou a brilhar em suas palavras e atos até o final de seus dias. Em 2018, José Carlos foi homenageado com a Medalha do Mérito Médico pelo Ministério da Saúde por sua trajetória de mais de 50 anos dedicados à medicina. A vida de José Carlos Moreira sempre foi marcada pela simplicidade e humanidade. E hoje, todos que conheceram ele se lembram de um homem que deixou uma marca profunda em cada vida que tocou. Ele será lembrado como o médico que ouvia o coração dos seus pacientes, o pai amoroso que ensinava a vida e aos outros, e o velho do quintal que tocava violão na tarde suave. E como ele dizia, a vida é curta, mas sábia. Aprendemos a viver ao longo do caminho. E ele deixou um legado para a geração futura. Não só em seus pacientes, amigos e familiares, mas também nas mãos de seus discípulos, que *Start rotaram o mundo. Seu nome foi citado no programa Gente que Faz da TV Cultura, onde foi apontado como uma das principais referências do voluntarismo médico no Brasil. E hoje, sua foto é exibida em uma exposição no Museu Municipal de Belo Horizonte, intitulada Vidas que Fizeram Diferença. Hoje, em um cantinho pequeninho da cidade de Vale Verde, no interior de São Paulo, a vida de uma das mulheres mais admiradas do Brasil se esguiu para sempre. Era Maria de Lourdes Ribeiro, uma dama inconfundível, cuja vida foi marcada por dedicação, amor e desempenho incansáveis. Nasceu em 1950, no pequeno povoado de Colina Azul, numa família que se dedicava à agricultura e pecuária. Crescida entre o verde das plantações e o choro da Senhora do Destino, Maria descobriu o amor pela vida, a força das raízes e o poder da educação. Formou-se em Biologia em 1973, na Universidade Federal de Goiás, e dedicou-se às pesquisas ambientais em várias áreas do Brasil.
Foi professora de muitos alunos que a lembram com carinho e admiração até hoje. Em 2015, recebeu o Prêmio Jabuti por sua obra Povo da Terra, que aborda temas relacionados à preservação do meio ambiente e à educação ambiental. Maria foi _start user, _start assista. Em 2008, fundou a Associação de Proteção à Natureza de Colina Azul, onde atuou como presidenta até o final de sua vida. A associação se dedica à preservação do meio ambiente local e à educação ambiental em escolas da região. Seu trabalho rendeu-lhe a Medalha do Mérito Médico em 2018, por sua inquebrantável defesa do meio ambiente e promoção da saúde humana. Maria era conhecida pelos gestos simples, mas profundos. Cada vez que passeava pela rua, abria o coração de todas as pessoas que cruzava. E suas mãos sempre estavam ocupadas, uma cozinhando algo delicioso, outra escrevendo um poema ou tocando a sanfona. Ela ensinou que tudo pode ser belo e sagrado, se só damos atenção. Nas últimas décadas de sua vida, Maria se dedicou à proteção e cultivo de orquídeas, que ela amava como as próprias filhas. Seu quarto era um templo cheio de flores coloridas, e o cheiro das ervas secas no armário sempre envolvia o ambiente em um aroma inconfundível. Maria foi uma mulher incrivelmente forte. Viveu a tragédia de perder seu marido em um acidente de ônibus em 2012, mas continuou forte e decidida em cuidar de seus filhos. A morte de seu filho em um acidente de carro em 2006 foi uma ferida profunda que nunca cicatrizou, mas ela continuou a luta pela vida e pelo amor. Maria Ribeiro será lembrada como uma mulher que se dedicou à vida, ao amor, ao ecologismo, à educação e às flores. Seu legado viverá para sempre em todas as pessoas que conheceu e na natureza que protegeu. Ela deixou um quarto cheio de orquídeas brilhantes e uma vida plena de amor e dedicação, e ela foi e continuará a ser uma luz para muitas pessoas. Seus olhos verdes, como as folhas da floresta, eternamente radiantes, nos lembram que ela não realmente desapareceu, ela simplesmente mudou de forma. Ela é agora uma presença inconfundível na natureza e no coração de todas as pessoas que conheceu. Não há lágrimas em seu enterro, mas apenas lágrimas que se transformaram em estrelas que iluminam o céu noturno, sempre presentes, sempre brilhantes. Lázaro Ramos, um nome que ressona como uma melodia vibrante em meio às estreitas ruas do Rio de Janeiro, onde nasceu e cresceu, marcado pelo som dos tantãos e a fragrância da bacia do Guanabara. Ele é um encanto que se mexe no ar, uma essência que se esgueira entre as sombras e os raios de sol da Zona Norte. Lázaro, um milagre que surgiu das favelas e dos túneis do metrô, da música de Tom Jobim e dos golpes de Maradona no futebol, uma espécie de pó de fogo que se elevou, aos olhos do mundo, como um astro que brilha em meio às estrelas. Seus olhos, esse azul profundo, eram refúgio e testemunho de um mundo cheio de dificuldades, mas também de sonhos e esperanças. A sua mãe, uma mulher forte e tenaz que cuidava dele e de suas irmãs, era luz em seu caminho. Era ela quem o ensinou a amar as artes cênicas, a acreditar no poder da palavra e da paixão. E ele, assim como um pássaro que se desliza entre as folhas, começou a voar, a chorar suas raízes e a explorar o infinito céu do teatro e da atuação. O teatro, essa caverna mágica onde ele aprendeu a deslizar entre os personagens, se transformou em sua casa, em seu berço. O palco, aquela prancha de madeira que o levou ao céu, foi seu refúgio e seu sacrifício. E ali, entre as cortinas, ele encontrou-se, desmascarou-se e se revelou. Ali, ele aprendeu a dançar com o destino, a cantar com o coração quebrado e a amar com os olhos fechados. A sua versatilidade, esse dom mágico de se transformar em qualquer personagem, é como uma pintura vibrante e rica, uma paleta de cores que se misturam e se desvanecem, criando um quadro único e maravilhoso. Ele é o vento e a chuva, o sol e a lua, o amor e a saudade, o fogo e o gelo. Seu talento é uma espécie de magia que nos leva a outros mundos, a outras épocas, a outras vidas. Mas além das artes cênicas, Lázaro se destacou como apresentador, diretor e escritor. Seu carisma é uma luz que deslumina as trevas. Sua voz é um balazario que nos leva aos mares do sonho e da emoção. Ele é o coração batendo no peito, a alma cantando na garganta, a vida pulando no chão. Mas quem é Lázaro Ramos sem sua luta contra o racismo?
Quem seria esse astro brilhante sem seu compromisso com a diversidade e a igualdade? Seu envolvimento social é uma espécie de poema vibrante, um cântico que nos leva à terra dos direitos, da justiça e do respeito. Ele é o símbolo da resistência, da luta contra os preconceituados, a voz ativa na defesa da dignidade humana. Lázaro Ramos, um homem que se elevou das ruas do Rio de Janeiro para se tornar um dos grandes nomes da cultura brasileira contemporânea, é uma história cheia de esperança e coragem. Ele é a vida, o amor, a paixão. Ele é nós, todos nós. É aquele sonho que flutua na noite, aquele desejo que se esconde nos olhos e nas mãos, aquele anseio que nos leva às estrelas. Ele é uma luz que brilha em meio às trevas, um coração que se abre para o mundo, uma alma que se desprende na dança do destino. Lágrimas de sol e ventos caribenhos testemunharam o nascimento de Lázaro Ramos, um sol nascente no céu da Bahia, cuja terra e cultura marcariam seu destino. Nascido numa família humilde, seus avós ergueram uma fortaleza de valores, a humildade como berço do respeito e a perseverança como motor de sonhos. O Cabula, bairro vivo como seu coração, abraçou com as brasas da sua cultura, onde a música se transformava em batuque no meio da rua, onde a dança, em pé na colina do morro, tocava palmas em sintonia com o mar, e onde as manifestações populares eram uma espécie de oferenda ao sol, enquanto eles cantavam, brincavam e se divertiam. Desde pequenino, Lázaro encontrou refúgio na fantasia, em histórias que ele imaginava, vivia e contava, nas imitações que fazia de seus irmãos, amigos e vizinhos, nas brincadeiras teatrais que animavam suas tardes, enquanto a lua se escondia atrás dos telhados. Eram sinais claros da espinha dorsal do talento que ele carregava em seu peito, como um sonho ainda por ser realizado. Aquele menino, com olhos de água doce e sorriso vivo, não poderia ter imaginado que aquelas atividades eram apenas o início da jornada para se tornar o Lázaro Ramos que hoje é um símbolo do teatro, cinema e televisão brasileiros. Eis então a história de uma vida, cujos raios do sol baiano enlouqueceram a imaginação de um menino, e que, como o mar em festa, transformaram-se em ondas que levaram às costas mais altas da fama. Lázaro Ramos, nome tão suave quanto o brilho da lua sobre o mar, uma estrela na panorâmica do cenário cultural brasileiro, que remonta aos tempos de sua juventude, onde suas raízes se entalharam profundamente em seu coração e espírito. A cidade de Salvador, sua terra natal, onde a vida é um balé de cores, ritmos e alegria, foi o palco da semente da sua vida artística. E por que não? Nesta cidade carinhosa e exuberante, cada rua, cada bairro, cada som é uma espécie de academia de arte, onde é possível aprender a dançar com os pés na areia, a cantar em harmonia com as ondas do mar e a viver o teatro em todas as suas formas. Lázaro entrou no grupo de teatro Olodum, um nome que parece sair de um mistério egípcio, mas é na verdade uma referência à cultura afro-baiana, onde a música e o ritmo são os principais protagonistas. Foi lá que ele aprendeu disciplina, improvisação, como se mover com a sinceridade de um dançarino possuído pelos ritmos ancestrais, e consciência social, que é uma marca registrada do teatro baiano. E essa consciência social foi o desafio mais difícil da jovem carreira de Lázaro Ramos, ter que se afirmar como negro naquele mundo em constante transformação. Era preciso lutar para ser ouvido, para ser visto, e ele fez isso com tanta coragem quanto as aventureiras tempestades de Salvador. As primeiras apresentações foram o início de um caminho sólido, como os grandes rios que desembocam no mar, onde as dificuldades serviam como combustível para construir sua identidade artística. Era tudo um processo de transformação, de renovação, como a vida própria em Salvador. E então, Lázaro Ramos emergiu daqueles tempos de juventude, como uma espécie de florescer cercado por luzes de carnaval, e a partir daí sua carreira não parou. E ele continuou crescendo, se transformando em um ator multifacetado, um ser artístico que consegue encarnar qualquer personagem, de qualquer classe social, cor ou idade. Mas sempre lembrando onde veio, como seu sol e sua chuva o ajudaram a crescer, como o mar que ensinou a flutuar nas tempestades da vida, sem se afundar, e como os ritmos da terra de Salvador o transformaram em um verdadeiro artista. E é por isso que Lázaro Ramos é mais do que apenas um ator, ele é um símbolo de resistência, de coragem e de amor à vida, uma espécie de canção que nos leva a dançar juntos, unidos pela força da arte. No coração do Rio de Janeiro, onde as montanhas se abrasam à maravilha do mar, surgiu uma alma inabalável, Lázaro Ramos. Nascido em um ambiente vibrante de samba e futebol,
Ele cresceu sob a influência da magia dos favelas, onde a vida é uma constante luta e triunfo. As ruas King_Start tiram seu alventador corpo, transformaram-se em palco para suas primeiras performances teatrais, saboridas e vívidas como as frutas da Zona Norte. As sombras do Morro do Cantagalo envolveram sua infância com mistérios e encantamentos, enquanto o grito de gol eclodia nas tardes de sol na praia do Arpoador. Ao mesmo tempo, as melodias do samba vindo da Vila Isabel mexiam com seu sangue e deram vida a suas primeiras sonhos. Ele era um garoto curioso e carinhoso, sempre procurando a beleza no caos, encontrar esperança nas tragédias e dar amor nos momentos mais difíceis. A vida ensinou-lhe que o verdadeiro poder reside no coração, na capacidade de amar e perdoar, e nada poderia o distrair dessa missão. Estudando na Casa da Cultura Lélio Gama, ele se envolveu com a arte dramática e descobriu uma nova maneira de expressar seu sofrimento e sua alegria. Através do teatro, ele encontrou um refúgio para suas emoções, uma espécie de terapia que libertava da realidade tumultuada de suas vidas. Ele cresceu, mas nunca esqueceu a magia de sua terra natal. A cada vez que retorna ao Rio de Janeiro, ele é abraçado por um vento quente e um sol radiante, uma lembrança constante da origem e do caminho que percorreu até chegar às estrelas. No entanto, a carreira artística de Lázaro não se limitou ao palco. Ele voou para o céu como ator na TV Globo, interpretando papéis inesquecíveis que refletiam a realidade da vida brasileira. Sua performance em Madame Satã foi um tributo à força humana, e suas interpretações no programa Espelho, no Canal Brasil, mostraram ao mundo o verdadeiro rosto do Brasil. Mas Lázaro é mais do que apenas um ator. Ele também é um diretor e escritor, explorando as múltiplas linguagens da criatividade e ampliando sua influência na cultura nacional. Sua abordagem inovadora desafiou os limites das tradições e lançou uma nova era de artística brasileira. Ele recebeu muitos prêmios por sua incrível obra, mas o que mais valia para ele foi o respeito da crítica e do público. A audiência reconheceu sua capacidade única de se mover entre o drama e a comédia, além de defender a causa das pessoas oprimidas em seu ativismo cultural. A vida de Lázaro Ramos é uma jornada maravilhosa, um testemunho de coragem, perseverança e paixão pela arte. A cada passo que ele dá na estrada, ele nos lembra do poder da força humana e da beleza da vida, mesclando o drama com alegria e dando vida às histórias mais complexas da nossa terra. E por isso, Lázaro Ramos não é apenas um ator. Ele é uma lenda vivente, uma força inegável que ilumina o caminho para todos que sonham grandes sonhos. Na floresta dourada do Brasil, entre os saborosos aromas das matas, resplandece uma figura de inata beleza, Lázaro Ramos. Seu legado é aquele que ilumina as sombras e eleva o coração até o céu. Ele se firmou como um símbolo da essência brasileira, do amor e da perseverança. Nascido na beira de uma estrada em uma cidade esquecida, ele emergiu das sombras da pobreza para iluminar o mundo com seu talento. Seus olhos, como facas de fogo, revelaram a sua verdadeira natureza. Um guerreiro da liberdade, um combatente da justiça, um poeta do amor e da vida. Ele não é apenas um ator, mas uma espécie de sacerdote do teatro, que transmite em suas performances a essência mais profunda do ser humano. Seu talento é como uma fumaça mágica, que se desenrola sobre o palco e envolve todos os presentes num abraço vivo, num olhar carinhoso, num sorriso de esperança.